Então, pessoal, Daniel GPS de volta com continuando o nosso curso de Física Básica, agora a aula número 10. Esta aula nós só vamos fazer exercícios sobre o movimento vertical. Como sugestão, toda vez que eu tirar uma cópia da questão, eu sugiro que vocês tentem fazer a questão por vocês mesmos e depois depois que vocês tentarem e fizerem, vocês ver no vídeo, né, dá play no vídeo para ver a resposta. Antes de mais nada, fazer uma pequena revisão, né, das equações que estão envolvidas no movimento vertical. O movimento vertical que nós estudamos, né, o famoso movimento vertical no vácuo, é um movimento que tem aceleração constante, ou seja, é um movimento que nós o batizamos de movimento uniformemente variado. Essa é a função horária do movimento. Esta é a função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. E nós temos também a famosíssima equação de Torricelli, né? Aqui. Além disso, vale lembrar a ideia da gravidade, né? Que no movimento vertical, a aceleração ela é igual ao que a gente chama de gravidade da Terra. Na verdade, a gente conceitualmente é a gravidade que gera a aceleração, né? E normalmente isso aqui na Terra tem um valor fixo, que é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. A gente vai ver que os exercícios que a gente trouxe sempre pede para colocarmos este valor, né? É um valor apenas para facilitar. Ele na verdade vale 9,81. E no movimento vertical, a aceleração que a gravidade proporciona sempre vai estar apontando para baixo, certo? Essa é uma das coisas mais importantes para que a gente lembre. Agora deixa eu colocar aqui, copiar aqui o enunciado da questão. Perfeito. Um corpo é abandonado a 80 metros do solo. Se ele é abandonado, quer dizer que a velocidade inicial dele é igual a zero. Ele foi abandonado a 80 metros do solo, então ele está numa posição que vale 80 metros a partir do chão, né? A partir do solo. Está aqui o solo. Ele foi abandonado aqui de cima, né? Essa distância aqui vale 80 metros. Ele foi solto, né? A velocidade dele aqui, ele está parado nesse instante inicial aqui, certo? Determine o instante, ou seja, em quanto tempo, né? Qual é o ΔT que ele vai demorar para atingir o solo e qual é a velocidade dele no instante imediatamente após atingir o solo. Qual é a velocidade dele? Adotando a gravidade, como a questão disse aí, 10 metros por segundo ao quadrado. Essa posição aqui, ela é a altura, né? É a altura H. E nós podemos utilizar para saber, por exemplo, quanto tempo que ele demora para percorrer esses 80 metros aqui. Deixa eu mudar de cor. Ele vai percorrer esses 80 metros aqui em algum tempo. Ele quer saber em quanto tempo ele vai fazer esse caminho. A gente pode usar a função horária do movimento, né? Por quê? Porque nós temos a velocidade inicial, nós temos a aceleração, que é igual à gravidade, nós temos as posições finais e as posições iniciais. Nós temos tudo, né? Eu vou adotar esse ponto aqui
como sendo a origem. Ok? Fazendo isso e colocando as direções, o sentido para baixo como sendo positivo, a gravidade, a aceleração é positiva, as velocidades a partir do momento em que soltos serão positivas, porque todo mundo vai estar encaminhado para baixo. E a posição final vale 80 metros nesse caso, né? Então aqui vai ser igual a zero, já que eu estou adotando que ele parte da origem. A velocidade inicial é zero, porque ele parte do repouso. A posição final vale 80. A aceleração vale 10. O instante eu quero saber, né? Sobre 2. Fazendo aqui os meus pelos extremos, nós vamos ter que 10t ao quadrado é igual a 160. Quando nós fizermos aqui, passarmos o 10 para lá, né, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, então fica 160 por 10. Isso quer dizer que o tempo ao quadrado é igual a 16. Ou seja, o tempo vai ser a raiz de 16, raiz quadrada de 16, que vale 4 segundos. Então ele demora 4 segundos para atingir o solo. E para determinar a sua velocidade quando ele atingir o solo, a gente pode usar a função horária da velocidade. V igual a VO mais AT. Podemos usar aqui. O tempo agora nós temos. A velocidade inicial é zero. A velocidade final é o que nós queremos, né? Então V vai ser 10 vezes 4 segundos. V então vai ser 40 metros por segundo, que é a velocidade imediatamente antes dele atingir o solo, né? Porque quando ele atinge, depois que ele atinge o solo, nós sabemos que para. Então, imediatamente antes dele atingir o solo, essa é a velocidade que ele chega no solo, ok? Copiem aí, vou apagar para a gente fazer a questão número 2. Deixa eu copiar aqui. É uma questão adaptada de um vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais. Um gato, que bonito, né? Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja de 8 metros por segundo. Então, essa é a velocidade. Eu vou colocar aqui 8 metros por segundo. E botar 80 já. Coitado do gato, né? 8 metros por segundo. Só para a gente ter uma noção, 10 metros por segundo equivalem a 36 km por hora. Então, alguma coisa abaixo, por volta dos 30 km por hora. Essa é a velocidade máxima que o gato pode atingir o solo sem se machucar. Aí, ele diz, desprezando a resistência do ar, no caso a gente pode admitir que o movimento vai ser uniformemente variado, porque ele vai estar apenas sob a ação da gravidade. Determine a altura máxima de queda para que o gato nada sofra. Qual é a altura máxima para que ele nada sofra? Bom, nós podemos fazer isso da seguinte forma. Nós podemos admitir ou nos questionar qual seria o tempo. Qual seria o tempo para que o gato atingisse essa velocidade? Qual seria o tempo para que ele atingisse essa velocidade, admitindo que ele tem um movimento apenas vertical? O que é que a gente pode dizer? Está aqui o chão, está aqui o gato. Esse pontinho é o gato. Admitindo que ele está parado,
né? Admitindo que ele está parado, ele vai atingir aqui o chão com uma velocidade de 8 metros por segundo. Por que eu estou admitindo que ele está parado? Porque eu quero saber a altura máxima. Se por acaso ele for lançado com uma velocidade maior do que zero, fatalmente ele vai atingir o solo com uma velocidade maior que 8 metros por segundo, né? E não é isso que eu quero que ele sobreviva. Então a altura máxima é aquela em que ele vai partir desta altura a partir do repouso, ok? Então o que a gente pode fazer? Admitindo, né, tudo isso, eu vou usar a função horária da velocidade para descobrir quanto tempo ele vai percorrer para atingir essa velocidade. Então a velocidade final vale 8, a inicial vai ser 0, a gravidade vale 10 e o tempo a gente vai descobrir. No caso, nós vamos ter que 10t é igual a 8, ou seja, o tempo vale 8 décimos. 8 décimos é a mesma coisa que 0,8 metros por segundo. Deste modo, a gente pode usar a função horária do movimento agora para descobrir qual é essa altura, né? A gente vai descobrir aqui qual é essa altura máxima, usando a função horária do movimento, já que agora nós temos o tempo em que ele vai demorar para cair, atingindo essa velocidade máxima aqui. Admitindo que ele parte da posição igual a zero, isso aqui também sendo igual a zero, esse S vai ser igual à altura máxima, a aceleração é a gravidade que vale 10, o tempo 0,8 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. O que é que nós temos? 10, aí a gente vai resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, porque está rolando aqui uma potenciação. 0,8 ao quadrado dá 0,64, tudo isso sobre 2, ou seja, 10 vezes 0,64 dá 6,4 sobre 2, ou seja, a altura 3,2 metros é a altura máxima ao qual esse gato consegue ser lançado, atingir o solo sem se machucar, saindo ileso, ok? Vou apagar aqui. Enquanto eu apago, vou tomar um gole d'água. Agora vamos para nosso terceiro exercício. Essa questão da UFMG, que talvez vocês tenham visto que ela não demonstra, não dá o valor da gravidade. Provavelmente isso acontece porque é o tipo de vestibular em que ele, no começo da prova, normalmente indica quais são as grandezas que nós devemos considerar para aquela prova. Provavelmente ela indicou a gravidade como uma das grandezas e a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos lá para a questão número 3. Um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo com a velocidade de 72 km por hora. Então nós temos aqui o solo, né? Foi atirado verticalmente para cima. A velocidade inicial aqui é para cima. Deixa eu anotar isso aqui. Velocidade inicial 72 km por hora. Nós já vimos na aula sobre o movimento uniformemente variado
que nesse tipo de movimento é importante a gente colocar tudo em metro por segundo, até porque as acelerações são sempre dadas em metros por segundo ao quadrado. Quando a gente fizer aqui essa divisão vai dar 20 metros por segundo. Já dissemos, né? Repetimos algumas vezes, vai estar apontado para cima. Determine, na letra A, as funções horárias do movimento. Aí tem o tempo de subida, altura máxima, tal. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos adotar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Só que isso aqui nós sabemos que é apontado para baixo. Não é isso? Isso é apontado para baixo. A gravidade aqui, ó, ela aponta para baixo. Olha só, existe uma convenção silenciosa, vamos dizer assim, que normalmente quando a gente tem no movimento vertical coisas que apontam para cima e coisas que apontam para baixo na mesma questão, a gente convenciona adotar o sentido positivo como sendo cima, certo? Do mesmo jeito que no movimento horizontal é comum a gente adotar o sentido positivo para a direita, isso porque a gente copia lá do plano cartesiano, né? Os eixos x e os eixos y, os eixos x e y, né? Para a direita positivo, para cima positivo. É só por isso, certo? Não é nenhuma preferência para o que aponta para cima ou para a direita. É só uma questão de termos um referencial. Então vamos adotar o que aponta para cima como sendo positivo, o que aponta para baixo como sendo negativo. Então, para responder essa letra A, as funções horárias do movimento, a gente vai precisar, seja na função horária da posição, que é o sorvetão, né? SO, VOT, mais AT ao quadrado sobre 2, o que a gente precisa fazer é substituir as constantes. Somente isso. Essa função horária vai ficar S. A posição inicial é 0 porque ele está saindo do chão, então vou adotar o chão como sendo a origem. A velocidade inicial vale 20, então fica 20t. A gravidade vale 10, só que como aponta para baixo, ela é negativa, então fica menos 10t ao quadrado sobre 2. Aí a gente divide o 10 por 2, fica 5t ao quadrado. Essa é a função horária da posição. Na velocidade, nós vamos ter V igual a VO mais AT. O famoso vermes voadores atacaram a Terra. E a gente vai ter que fazer o mesmo raciocínio, certo? A velocidade inicial aponta para cima, então é positiva. A aceleração é a gravidade, aponta para baixo, então é negativa. Pronto. Com essas duas funções horárias, a gente resolve a letra A. Né? Vamos à letra B. Qual é o tempo de subida? Bom, o que é que a gente sabe sobre a subida? Eu sei que na altura máxima, o que é que acontece com a velocidade? A velocidade vai ser igual a zero na altura máxima, não é isso? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a função horária da velocidade e colocar a velocidade final como sendo zero. Então a gente vai ter 0 igual a 20 menos 10 vezes o tempo. Resolvendo aqui, a gente vai ter que 10 vezes o tempo é igual a 20. Passando o tempo, o 10 para lá, né? Vai ficar 20 sobre 10, que dá 2 segundos. Tempo que atinge a altura máxima. Na letra C, ele pede justamente a altura máxima. Então, a gente vai usar esse mesmo tempo, né, de 2 segundos, só que na função da posição. Se eu substituir o t por 2 segundos, em vez de ser S, eu vou ter a altura máxima atingida. Vai ficar 20 vezes 2, que é o tempo específico, menos 5 vezes 2 ao quadrado.
Então aqui a gente vai ter 20 vezes 2 vai me dar 40, menos 2 ao quadrado vale 4. 4 vezes 5, nós vamos ter 20. Ou seja, essa altura máxima aí é 40 menos 20, que me dá 20 metros. Essa é a altura máxima. Agora vamos para a letra D. Em t igual a 3 segundos, a altura e o sentido do movimento. Qual é a altura e o sentido do movimento em t igual a 3 segundos? Deixa eu ver se dá para a gente fazer aqui. Eu não queria ter que apagar para não deixar, para deixar a mesma questão em todas, né? Para deixar todas as respostas na mesma página, mas talvez não dê, enfim. O instante, qual é a altura e o sentido do movimento? Bom, o sentido do movimento eu já sei que é para baixo. Por quê? Simplesmente porque quando a gente determinou qual é o tempo de atingir a altura máxima, eu sei que ele está subindo de 0 até 2 segundos. No instante t igual a 2 segundos, ele está exatamente na altura máxima. E no instante imediatamente após esses 2 segundos, ele já começa a descer. Então eu sei com certeza que o sentido é para baixo. Só resta a gente descobrir qual é a posição, qual é a altura, né? Nesse instante. Então eu vou usar a equação, a função horária da posição. Vai ficar 20 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. 20 vezes 3 me dá 60. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 5 dá 45. S menos 45 me dá 15 metros. Faz sentido não ser maior que 20, né? Porque a altura máxima é 20, quer dizer que eu não posso ter nenhuma altura maior do que os 20. E nesse caso está apontando para baixo. Veja que ele atinge, esse corpo, ele atinge essa altura de 15 metros duas vezes. Na verdade, entre 0 e 20 metros, todas as alturas ele vai atingir duas vezes. Ele vai passar por esta posição duas vezes. Uma subindo e outra descendo. A única posição que ele só atinge um único instante é a altura máxima. Ele não passa duas vezes pela altura máxima. E finalmente, na letra E, nós temos, ele quer saber o instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. Bom, dá para a gente fazer isso teoricamente. Por quê? Eu vou fazer primeiro a conta e depois vocês vão entender por que dá para fazer isso teoricamente. Bom, atingir o solo, eu quero saber qual é o instante t em que, se ele atinge o solo, quer dizer que a posição final é igual a zero. Então é igualar a função da posição a zero. A gente tem então 20t menos 5t ao quadrado igual a zero. Aí a gente tem aqui a gente vai fazer uma fatoração, né? E coloca o t em evidência. E dentro dos parênteses eu vou ter 20 menos 5t. Aí nós temos um produto em que o resultado é igual a zero. Para que isso aconteça, um dos dois fatores precisa ser zero. Ou seja, t precisa ser igual a zero, e nós já sabemos disso, né? Por que a gente já sabia disso? Porque no instante inicial ele está no chão, então um dos instantes é o t igual a zero. O outro instante vai ser o 20 menos 5t igual a zero. Quando a gente resolver aqui, nós vamos ter que o 5t, já multiplicando por menos 1, vai ser igual a 20. E que o instante vai ser t igual a 20 dividido por 5, né, que eu estou passando o 5 para lá, vai ser igual a 4 segundos.
que eu disse que podia ser feito teoricamente? Veja, 4 segundos é o dobro que 2 segundos, que foi o tempo de subida. Não é verdade? É exatamente o dobro. Isto nos mostra o seguinte. É uma coisa bem interessante. Se ele sai do chão, se a posição inicial é o chão, e se a posição final é o chão no movimento vertical, o tempo que o corpo demora, o tempo que o corpo precisa para subir, é exatamente igual ao tempo que o corpo precisa para descer. Então eles são 2 segundos para subir, 2 segundos para descer, o tempo total 4 segundos foi o que a gente descobriu aqui nessa letra E. Então o instante em que ele atinge o solo foi de 4 segundos. E qual é a velocidade? Deixa eu ver se dá para fazer. Eu não sei, acho que não vou conseguir fazer. Deixa eu fazer o seguinte. Mas não dá, não vai dar. Vou precisar apagar, gente. Me desculpem aí, vou precisar apagar. Anotem aí as coisas. Senão vai ficar muito desorganizado. Mais do que já está, né? Vamos lá. Só recapitulando então as alternativas, né? As respostas. As mais importantes, pelo menos. O tempo de 2 segundos foi para subir, né? Foi o tempo para subir. A velocidade inicial foi de 20 metros por segundo para cima, né? E nós descobrimos que o tempo foi de 4 segundos, foi o tempo total, né? O tempo para subir e o tempo para descer. É o tempo para que ele possa atingir o solo novamente. Aí eu quero saber qual foi a velocidade no instante t igual a 4 segundos, ou seja, qual é a velocidade em que ele atinge o solo. Eu vou usar a função horária da velocidade que, só relembrando, né, que nós encontramos, é 20 menos 10t. Então vai ser v igual a 20 menos 10 vezes 4. Então v vai ser igual a 20 menos 40, o que me dá uma velocidade de menos 20 metros por segundo. Olha só, a velocidade inicial é de 20 metros por segundo para cima. A velocidade final deu menos 20 metros por segundo, por quê? Aqui a ponta para cima é positiva. Essa daqui ela aponta para baixo porque ele está descendo, logo é negativa. Mas a rapidez, ambas as rapidezes, né? As duas velocidades têm como rapidez a mesma coisa. A mudança do espaço em relação ao tempo é igual para as duas. A única diferença é que uma aponta para cima, a outra vai estar apontando para baixo. Mas as duas estão rápidas da mesma forma. Então por que eu disse que dava para a gente resolver teoricamente? Nestes movimentos, os movimentos verticais em que o corpo sai do chão e atinge o chão no final, a velocidade que ele sai do chão é igual a que ele chega. E o tempo de subir é igual ao tempo para descer. Então nas próximas questões que vocês forem resolver, em que vai estar envolvida essa pergunta, você pode já saber a resposta direto. Mas pergunta para o seu professor, claro, se na hora do seu exame, na hora do seu teste, ele vai querer que você faça as contas ou apenas a sua argumentação, né, que eu estou citando, ou simplesmente colocar os resultados, né? Às vezes, nesse tipo de questão, dá para a gente colocar o resultado diretamente, sem maiores problemas. Agora vamos resolver a nossa quarta e última questão. Vamos lá. Exercício que eu extraí lá do vestibular da Mackenzie. Vamos lá. Perfeito. Vamos lá. Um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima. Um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima à beira da sacada de um prédio, com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo.
O projétil sobe livremente e, ao cair, atinge a calçada do prédio com velocidade igual a 30 metros por segundo. Determine quanto tempo o projétil permaneceu no ar. Adote G igual a 10 e despreze as forças dissipativas. Então vamos lá. Nós temos uma velocidade inicial de 10 metros por segundo para cima. E nós temos uma velocidade final de 30 metros por segundo para baixo, consequentemente, né? Já que atinge o solo. Para baixo. Nunca façam isso, tá? Nunca lancem coisas da sacada dos prédios de vocês. Olha só. Como uma aponta para cima, a outra aponta para baixo, aqui aponta para baixo, eu vou dizer que é negativo. A gravidade vale 10. Como a gravidade aponta para baixo, eu também vou dizer que é negativa. O que eu quero saber é o tempo, que a gente chama de tempo de voo. Né? Qual é o tempo de voo? Neste caso, eu não posso simplesmente dizer que o corpo, o tempo de subir é igual ao tempo de descer, porque a criança, né, o brinquedo, foi atirado da sacada de um prédio. Se ele foi atirado da sacada de um prédio, não foi do chão, né? Essa foi a posição inicial e aqui o chão é a posição final, né? Como a posição inicial e final não é a mesma, eu não posso dizer que a velocidade que sai, que a velocidade de partida é igual à velocidade de chegada. Mas eu posso admitir o seguinte, eu posso usar o seguinte. Ora, pela função da velocidade, dá para a gente descobrir quanto tempo demora para atingir essa velocidade de menos 30, né? Sabendo que a velocidade final vale menos 30, a inicial vale 10, a aceleração vale menos 10, a gente descobre qual é o tempo, né? O que é que nós vamos ter? Vou passar o 10 para cá, vai ficar menos 30 menos 10 é igual a menos 10t. Organizando aqui, né, passando para lá, para cá, já multiplicando tudo por menos 1 para ficar tudo positivo, a gente vai ter que 10t é igual a 40. Porque aqui a gente tem, né, menos 30 menos 10, a subtração com sinais iguais, a adição com sinais iguais, a gente soma os números e conserva o sinal, né? Então fica negativo, negativo, menos 1 fica tudo positivo. Ou seja, esse tempo aí vai ser 40 décimos. 40 por 10, que vai me dar 4 segundos. É o instante, ou seja, o tempo em que esse brinquedo passa voando, passa no ar. O intervalo de tempo em que ele passa no ar é exatamente igual a 4 segundos. Pessoal, sugiro que vocês refaçam essas questões, né, sozinhos. Conversem com o professor de vocês, né? Sempre dou essa sugestão que é muito importante. Conversem com o professor de vocês e deixem aí nos comentários se vocês estão com alguma dúvida, se restou alguma dúvida. E vou colocar também nos comentários ou na descrição do vídeo o link para que você faça o download dessas questões aí, caso você queira estudar posteriormente. Tudo de bom, um abraço e até a nossa próxima aula.